Boru Aboiô, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo daqui do canal. E antes da gente começar a falar um pouquinho, né, hoje não vai ter macumba gourmet, mas para as pessoas inteligentes e atentas elas vão aprender um bocado. Eu gostaria de tirar uma dúvida, na verdade, de algumas pessoas. Eu já respondi essas pessoas pelo meu WhatsApp ou até mesmo nos comentários dos vídeos anteriores, mas eu gostaria de falar sobre as medicinas, as magias que aqui estão postadas, especialmente um Iferon, que eu não coloquei a tradução, muito menos o Ofó. E aí eu quero explicar o porquê. Bom, primeiro porque a gente precisa aprender a escutar, né? Então não adianta eu querer falar um Yorubá mal falado, xingar as divindades, e porque eu vou ler, porque eu vou me apoiar no que está escrito. Então não adianta eu querer falar uma coisa só porque tem ali a escrita. E aí por isso eu acabei não colocando. Mas não só, tá? Eu vejo que as pessoas elas têm essa necessidade, né, de escrever certinho. Eu acho legal, acho bonito, acho muito interessante. Mas nisso de escrever certinho, a gente precisa entender o que a gente está escrevendo. Porque a depender da pessoa que vai pegar para ler, ela vai ler direito na hora e daqui a pouco, daqui a um tempo, ela vai tentar ler de novo e pode ser que ela cometa alguns erros. Confundir o dinheiro com o mão é o de menos, né? O problema é quando a pessoa confunde outras coisas e pode, em vez de adie, né, prosperidade, a orixá da prosperidade, ela atrair adie, que seria a parte negativa de Ami, por exemplo. Então, assim, a gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender a escutar. E como a gente está falando de uma tradição, de uma religião, de uma cultura em que se aprende escutando, em que se aprende de maneira verbal, oral, então a gente precisa aprender a escutar, porque tudo que é oral precisa entrar pelos nossos ouvidos para que faça sentido. Fazer uma magia dessa sem aprender o que falar é somente misturar ingredientes. Não vou dizer que não vai funcionar, porque, como eu sempre digo, o ingrediente ele tem a força que ele tem. Mas, quando eu faço o ofó, eu potencializo tudo aquilo ali e muitas das vezes eu selo, né? Eu faço com que aquilo tenha o resultado que eu gostaria. Tem o resultado não, vou expressar melhor. Eu informo qual é a finalidade daqueles elementos unidos. A gente não pode achar que misturando uma coisa com outra, coisas básicas, eu vou formar algo igual, né? Porque não vai. Se eu misturar sabão com água, eu não vou formar necessariamente sabão. Eu vou fazer uma pastinha, eu vou fazer lama, eu vou fazer qualquer coisa, menos um sabão. Então eu não posso achar que se eu pegar uma erva boa para mim, outra erva boa para mim, outra erva boa para mim, aquilo vai ser extremamente benéfico. Eu vou criar ali um terceiro elemento, né? Quando você junta mais de um elemento, você cria um terceiro elemento. Então a gente precisa aprender a raciocinar os elementos, aprender a entender o uso das magias. E essa magia que eu estou aqui me lembrando, né, que foi, acho que as pessoas mais pediram informação e eu, não que eu tenha negado, tá? Entendam isso, mas eu quero que você aprenda da forma correta. Eu poderia lhe escrever sem acento, sem nada, para que você pudesse escutar, ler, mas basta um erro, basta uma troca de acento e tudo muda, né? Então, eu quero que você aprenda assim, escutando, e se você quiser anotar, que você anote com a entonação certa, que você anote da forma como você escuta, para que esse erro não aconteça. Até porque você vai fazer esse ofó não só na hora de encantar os elementos, mas também na hora de utilizar, nesse caso específico, né? Outras magias não, você só faz o ofó na hora que você está encantando os elementos, depois você não precisa. Mas esse que eu estou recomendando, falando agora, é sobre isso. Bom, dito isso, eu gostaria de falar para vocês o porquê que eu não fiz dessa vez, né, um vídeo de magia para o final do ano. Primeiro porque as pessoas no final do ano elas querem tudo de melhor e elas estão certas, ok, mas elas precisam entender a relação delas com aquilo que elas desejam. Eu não posso pular num lago se eu não sei nadar.
E se eu pulo no lago, eu tenho que nadar, né? Então não adianta eu querer prosperidade se eu não deixo a prosperidade chegar. Não adianta eu querer a prosperidade se eu não batalho para ter a prosperidade. E na minha leiga opinião, digamos assim, magia de final de ano, geralmente as pessoas querem isso, elas querem prosperidade de maneira fácil. E tá tudo bem, como eu disse, mas a gente sabe que não é assim, né? Existe o Ra, existe Ori, existem as Jogum, que não vão permitir com que essa prosperidade chegue até a vida das pessoas. Então a gente precisa entender o nosso papel, ainda que a gente esteja usando Ogum, ainda que a gente esteja usando medicina, magia para alcançar aquilo. E aí, uma outra questão em relação a final de ano, né? Uma outra pessoa, ela veio me procurar porque ela achou um absurdo ela ir à praia e tá lá, né? Iemanjá, digamos que devolvendo os barquinhos, as garrafas. E isso é algo que a gente que participa do Ixexé, né? A gente que faz parte do Assim Orixá, que cultua o Orixá da forma tradicional, a gente luta bastante, que é sobre ecologia de Orixá. A gente precisa aprender que quando a gente vai entregar, seja um adimu, seja um presente, ou o nome que você quiser dar, um etutu, na natureza, a gente não precisa deixar ali coisa que vai degradar a natureza. A gente não precisa deixar ali coisa que o colega do lado não vai conseguir entrar na água porque está cheio de coisa lá dentro d'água que pode cortar o pé de uma pessoa ou porque está sujando mesmo, está poluindo o meio ambiente. Se eu cultuo aquela força da natureza, naquele ponto ali da natureza eu preciso entender que aquilo é vivo, né? Para começar, a natureza ela é viva. Então preciso minimamente respeitar aquele ambiente, respeitar aquele ponto de vida e também tratar bem aquele ponto, né? Cultuar Iemanjá entregando o barquinho, ela vai devolver mesmo, porque ou aquilo vai afundar e vai ficar lá degradando de alguma forma. Se fosse eu acho que estava tudo bem agora, o número de brasileiros que faz isso é muito grande, e um grande problema que eu vejo nesse ritual de fim de ano, né, quando as pessoas colocam esse barquinho, é que além de poluir, ele oferece risco, né? Ele inteiro pode ser que até não ofereça tanto risco, apesar de que eu acho que ofereceria sim. Mas imagina ele se chocando nas rochas, nas pedras das praias e quebrando em lascas, né? E essas lascas indo lá contra os banhistas. Seria terrível. E aquilo quando encrava na areia, então fica a ponta. Então, não, melhor não, né? Taça de champanhe. Uma coisa que quem me segue no Instagram já deve ter visto, que tem lá, eu não lembro agora se está vinculado ali uma postagem com a outra ou não, mas está lá no Instagram. E vou falar aqui também, né? Você pode dar a comida direto na água. Você pode entregar aquilo ali e a Iemanjá vai ficar felicíssima. Você vai alimentar os peixes, ela vai ficar muito feliz com aquilo. Né? Então, vai lá, esfarela seu ecuru na água, botecó na água, né? Faz o que você quiser, ovos, coloque lá na água, sem ter que colocar nenhum objeto que segure essa comida. E aí, quando eu digo isso, eu digo sobre alguidar, sobre tigela, sobre potes, sobre qualquer coisa. Porque o que a divindade quer ali é seu coração tranquilo, seu coração limpo, sua boa intenção em fazer aquilo sim, e não é sua boa intenção que vale, né? A gente também precisa entender isso, e principalmente o adimu, principalmente aquilo que ela quer receber. Ah, babá, mas na minha tradição a gente coloca champanhe. Abre a garrafa, vira seu champanhe ali na água. Tá? Ah, mas a gente dá perfume. Borrifa o perfume. Acabou. Não precisa colocar o vidro, não precisa colocar alguidar, barro. Ah, é barro, é natural. Não coloque. Porque aquilo vai demorar muito tempo para se desfazer. Ouso dizer que a gente vai voltar a Aurum e o barro vai estar lá. Então não faça isso. Não coloque. Nada de plástico, nada de vidro, nada de madeira, nada de barro, bote somente o alimento, tá? E aí por isso eu falo da ecologia do orixá, porque a gente vai entrar nessa água depois, outras pessoas vão entrar nessa água, e quem vai à praia
nos dias seguintes, né, 1, 2, enfim, até meses depois, vai encontrar esses objetos lá, seja dentro d'água, seja na areia. E aí, para arredondar um pouco mais sobre esse tema, né, e falar sobre prosperidade, sobre ritual de início, final e início de ano, né, eu quero trazer aqui um verso de Ifá, que ele narra a história de Orumilá. Orumilá estava passando por um perrengue danado, sabe? Ele estava, eu não vou dizer que passando fome, mas tendo dificuldade para se manter. E Orumilá tinha muitas esposas, né? Então, assim, ele tinha que dar conta dele, das esposas, né? De tudo que dependia dele. E aí, em determinada época, ele tentava de tudo e ele não estava conseguindo prosperar. Ele queria comer e não conseguia, ele queria dar presentes para suas esposas e não conseguia, ele queria trabalhar, não conseguia, ele não estava conseguindo nada. Até que, em certo dia, ele decidiu que ele buscaria Ifá, né? Então ele foi até um Acapó e pediu para Acapó para que fizesse Ifá de Dá. O Acapó fez Ifá de Dá, fez tudo direitinho. Orumilá, sempre muito obediente, né? Procurou fazer ebó, porque afinal de contas, sempre que a gente faz Ifá de Dá, vem para fazer ebó. Seja porque para manter o irê, seja para tirar o ibe. Orumilá fez o ebó e assim que Babalaô terminou, né, de fazer tudo que tinha que fazer, ele disse para Orumilá: Orumilá, olha, você precisa ficar atento, tá? Porque a sorte ela vai bater a sua porta. E a sorte ela vem disfarçada, né? A Adie vai vir disfarçada. Então, ela vai bater a sua porta e você vai precisar abrir essa porta. Orumilá falou: tudo bem. Foi para casa. Um tempo foi passando, os dias foram passando. Até que, de repente, alguém bate a porta. Era uma pessoa que ela estava, digamos que um pouquinho desfigurada, né? Ela estava com roupas um pouquinho sujas, encardidas. Ela estava passando também por uma determinada necessidade. Estava chovendo muito naquele dia. Orumilá lembrou-se ali do que o Babalaô disse e decidiu deixar aquela pessoa entrar. Babalaô, então... Babalaô também, né? Ifá. Orumilá pediu para que aquela pessoa entrasse, acolheu a pessoa, deu alimento, deu bebida àquela pessoa. E aquela pessoa entrou com uma sacola, né, e deixou lá, enquanto Orumilá pedia para que ela tomasse o banho dela, para que ela se vestisse, para que se alimentasse de maneira boa para ela. E aí aquela pessoa passou um tempo ali na casa de Orumilá e as coisas começaram a melhorar. No dia seguinte, alguém bateu a porta pedindo para que Orumilá fizesse consulta, né, para que ele fizesse Ifá de Dá. Então, Orumilá começou a fazer Ifá de Dá para as pessoas desde então. Essa Ifá, ele fala sobre essa necessidade, né, da gente às vezes abrir a porta, porque a sorte ela não vai estar bonitinha, né, a dia não vai estar bonitinha, a gente tem que batalhar, a gente tem que trabalhar, né, a sorte vai bater na nossa porta. A gente decide se a gente vai abrir ou não. E tem muita gente que inclusive segue aqui e outros que talvez não, outros que não seguem, né? Então seria interessante que esse vídeo chegasse até essas pessoas, que a sorte bate na porta, mas ela não bate bonitinha e essas pessoas não abrem a porta. Então a gente que escuta os conselhos de Ifá, a gente que acredita em Orixá, acredita no Zirumolé, a gente precisa abrir a porta às vezes, ou melhor, na maior parte das vezes. A gente precisa abrir a porta do nosso coração para entender o que a gente está passando. A gente precisa acolher inclusive os nossos momentos de dificuldade. Orumilá fez isso. Ele acolheu o momento de dificuldade dele. Ele entendeu que ele precisava buscar ajuda. Ele entendeu que a sorte não ia chegar bonita. Ele entendeu que a Adie não chegaria bonita. Mas Orumilá parou de trabalhar? Não. Mesmo com a Adie dentro de casa, ele continuou, ele foi trabalhar. Né? Então, esse Ifá, ele serve também para que a gente perceba a forma como a gente enxerga as coisas, para que a gente perceba que mesmo num dia chuvoso a gente pode ter a prosperidade batendo na nossa porta, e um dia chuvoso aqui eu não estou falando da chuva, né? Eu estou falando das dificuldades, para que a gente perceba
que a gente precisa acolher o que a gente sente, acolher o que vem de fora, acolher o que é diferente da gente. Então, a gente precisa ter inteligência, sim, sabedoria, para não degradar o meio ambiente e entender que prosperidade vai bater a nossa porta no momento certo, da forma correta, e que se a gente souber aproveitar essa prosperidade, fazer bom uso dela, a gente consegue reverberar, a gente consegue esticar esse momento de prosperidade e até multiplicar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa lição, digamos, né, sobre os rituais, sobre o que eu tenho tentado ensinar aqui a vocês. Espero conseguir falar um ritual, uma pombinha gourmet na próxima vez que eu for gravar o vídeo, né? Mas eu desejo que vocês tenham Ekun Odum Titum, né? Ou seja, um feliz ano novo, que todos possam prosperar sim, que todos possamos trabalhar e que os nossos esforços sejam reconhecidos, né? Que os nossos oris possam abençoar a nossa jornada nesse mundo e que a gente possa encontrar o nosso bom destino, que a gente possa encontrar pessoas que nos apoiem, como Orumilá abriu a porta para Di. Eu desejo que Orumilá habite o coração de cada um de vocês que assistiram até aqui e que você possa comentar no final desse vídeo axé, para que a gente possa compartilhar cada vez mais, para que a gente possa engajar esse vídeo para que ele alcance outras pessoas. Se você não entendeu o vídeo, volta um pouquinho. Se você chegou agora no canal, então se inscreve no canal, curte o vídeo, né? Compartilha com outras pessoas, porque eu tenho certeza que tem alguém que pode não estar abrindo porta para a Di, e a Di não está entrando. Que tem alguém que precisa abrir porta junto com a gente, Di, para que a vida melhore. Aboru, aboiê, aboxixé. Odabó. Até o próximo vídeo.